cá entre nós, alimentação funcional não é uma palavra muito apetitosa, não é mesmo? Mas você não tem noção dos benefícios que os alimentos funcionais podem fazer por você. Sim, eles estão aí para provar pra gente que boa nutrição e saúde podem andar juntas. Esse conceito nasceu no Japão na década de 80, mas a ideia de que os alimentos podem ter propriedades terapêuticas já vem em milhares de anos. Por exemplo, conhece a frase do Hipócrates, considerado o pai da medicina, que diz: faça da comida o seu medicamento? Pois é. Para falar sobre o que está por trás dos alimentos, nós convidamos a nutricionista Natália Colombo, mestre pela FMUSP e diplomada pelo Instituto de Medicina Funcional de Baltimore, nos Estados Unidos. Natália, todo mundo tem essa vida corre-corre, né? Como é que a gente faz para introduzir os alimentos saudáveis de uma forma natural? Bom, primeiro, eu acho que a mudança de hábito ela é sempre uma coisa mais complicada. Então, para que essa mudança ela aconteça da maneira adequada, ela precisa acontecer de uma forma bem gradual. Ou seja, não adianta você querer mudar o que você fez a vida inteira em 2 dias. Você precisa ir aos poucos, você precisa ir introduzindo esses alimentos mais saudáveis na tua alimentação. Uma outra coisa que também ajuda muito é o fato de você manter em casa, você priorizar os alimentos mais saudáveis, mais equilibrados. Então, ir ao hortifruti mais vezes na semana, ter coisas mais saudáveis em casa. Porque aí quando você tá com aquela vontade de comer, quando você procura algum alimento, você vai dar prioridade para esse tipo de alimento que tá mais fácil, que tá mais próximo de você. E para evitar aquelas tentações do supermercado? Uma outra coisa também que a gente precisa considerar quando a gente vai ao supermercado é começar a avaliar o que realmente faz bem para o nosso corpo ou não. Porque quando a gente amplia essa consciência em relação a realmente o que faz bem, a gente começa a fazer melhores escolhas. Me diz uma coisa, o que afinal são os alimentos funcionais? E quais os benefícios que ele traz para a gente? Os alimentos funcionais, eles são aqueles que, além dos nutrientes básicos que todos os alimentos têm, então além das vitaminas, dos minerais, dos macronutrientes, eles são aqueles que vão ter um plus a mais, ou seja, eles têm alguma coisa a mais. Então, por exemplo, quando a gente pensa num chá verde, que é um alimento funcional bem importante, e o chá verde, além dos nutrientes básicos, o que ele tem? Ele tem as catequinas, que são compostos com uma ação antioxidante super interessante. Além disso, é sempre importante a gente pensar, um alimento funcional é aquele que, além do que ele já tem, ele tem alguma outra coisa que tem uma ação antioxidante, que tem uma ação anti-inflamatória, mas que possa ter um efeito benéfico na nossa saúde. O importante, quando a gente pensa nesse tipo de alimento funcional, é a gente pensar em como incluir, porque a gente sabe que a gente precisa ter um consumo, por exemplo, de um alimento antioxidante a cada 3 horas, porque a gente tem no nosso corpo um pico da ação do antioxidante que vai bloquear os radicais livres, né? E depois esse antioxidante ele declina, ele diminui no nosso corpo. Então é importante a cada 3 horas você ter algum tipo de alimento. E os alimentos funcionais, eles encaixam muito bem nessa nossa rotina alimentar. Então, as frutas vermelhas, elas têm uma ação super interessante. O chá verde, que é super conhecido, a linhaça, a semente de chia, são alimentos funcionais que podem trazer vários benefícios para a saúde. Natália, eu tenho uma vida super estressante, claro, como a maioria, e eu entendi que eu posso mudar essa rotina começando pelos alimentos. Me dá uma dica? Na verdade, a alimentação ela tem que ser prazerosa, ela deve ser assim. A gente não pode deixar a alimentação como mais uma parte estressante do dia, porque a maioria das pessoas coloca esse peso em cima da alimentação saudável, né? Não, eu quero ser saudável e a partir daí começa a gerar todo esse estresse de que se você não consegue fazer exatamente do jeito que você planejou, você tem mais um motivo para se estressar e para se frustrar em relação à alimentação. O importante é você saber modular, você saber equilibrar a alimentação, você colocar os alimentos saudáveis e saber ter as melhores escolhas. Então não se trata de uma questão de se trancar dentro de casa, é uma questão de você saber sair, saber se alimentar da maneira correta, sem excessos, buscando as melhores opções e aprendendo a equilibrar toda a alimentação. Isso é saúde. Sim, isso é saúde. Natália Colombo, assim como você, é uma das mulheres unidas de atitudes saudáveis. Lembre sempre de não esperar resultados diferentes se você faz tudo sempre igual. A mudança começa agora.
Quando a gente fala em alimentação funcional, parece um palavrão, assim, uma coisa muito complicada, quando na verdade não é. Acho que intuitivamente a gente já faz um pouco isso na vida. Agora, se você lembrar de duas coisas importantes, comer 3 tipos de frutas diferentes por dia, que você já vai suprir o que você precisa de vitamina, isso é uma coisa super simples e super fácil de fazer e super saudável, e lembrar de ter o prato sempre colorido. Lembra daquela história? O prato tem que ser colorido, tem que ter várias cores. Então, se tiver arroz, feijão, uma cenourinha ou uma beterraba, uma couve, gente, sua vida tá resolvida. Muito mais fácil do que parece, não é? Então. Boa, ficou melhor. Muito bom.